pobre ou rico. Ninguém nasceu para ser e nem para ter dinheiro. Esse assunto, com certeza, acaba deixando muitas pessoas curiosas, porque quem nunca se perguntou o porquê algumas pessoas têm tão pouco dinheiro e outras têm tanto? Mas o fato é que essa curiosidade acaba vindo em um sentido onde falta orientação, porque se a pessoa soubesse que mudando os seus pensamentos, elas acabam mudando o que estão sentindo e, como consequência, o que estão fazendo, e a partir de então mudam os resultados, elas iam começar a entender que existem várias situações que envolvem isso. Uma primeira situação é quando a pessoa nasce sem dinheiro, nasce pobre. Existe uma tendência muito forte em fazer com que ela permaneça dessa forma. Isso não significa que ela vai permanecer, toda regra tem exceção. E ela pode sair da curva. O fato é que a tendência faz com que isso se torne um pouco mais difícil, mas não impossível. Você deve entender isso. Da mesma forma que aquelas pessoas que nascem com dinheiro, nascem no meio de uma família onde há uma prosperidade, têm uma tendência maior em permanecer dessa forma, também sem garantia de permanência. Elas podem perder tudo, é claro. Mas vamos falar um pouco mais a respeito dessas pessoas que nascem sem o recurso ou com muito pouco dinheiro. Existe uma tendência de que elas permaneçam dessa forma, primeiro, porque os exemplos das pessoas que estão à sua volta são esses. São de pessoas que não conseguiram desenvolver ou sequer tentaram desenvolver alguma habilidade a nível financeiro para que elas conseguissem melhorar aí a situação econômica dela e também das pessoas que estavam à sua volta. Então, como não há um exemplo diferente, isso acaba interferindo de forma direta, porque há uma questão de identidade com essa pessoa que está próxima, independente de resultado. É uma pessoa que faz parte da família na maior parte das vezes e está dedicando aí os cuidados dela a você. Então, você acaba se identificando demais com essa pessoa. E devemos levar em consideração que essa pessoa não conseguiu resultados porque ela não tinha o conhecimento. E se ela não tem o conhecimento, ela não consegue transferir para você o que ela não tem. E se você não recebe esse conhecimento nesse sentido, nesse aspecto financeiro, você acaba não aprendendo, e quem não aprende não pratica. E se você não pratica, você está à deriva. Você começa então a tentar se defender dessa ausência de conhecimento, transferindo a responsabilidade, porque também somos criados, condicionados dessa forma, acreditando que sempre um fator externo vai influenciar de forma direta nos nossos resultados, sem que nós mesmo tenhamos o controle sobre eles.
Então, a tendência da pessoa nascer pobre e permanecer é justamente essa. Tudo que ela vive, tudo que ela experimenta, tudo que ela sente está dentro desse contexto. Os ambientes, as pessoas, a comunicação, os hábitos, as ações de forma geral, todo tipo de comportamento. E com isso, se você aprende tudo dessa forma, como que você vai ter um resultado diferente? Levando em consideração que para que você tenha resultados diferentes, você precisa ter ações e comportamentos diferentes daquelas pessoas que têm um determinado resultado. Então, se você quer uma vida próspera, se você quer ter mais dinheiro, você precisa ter ações, comportamentos diferentes das pessoas que não têm. E a tendência é justamente essa. É difícil a pessoa romper a bolha. É difícil a pessoa sair da curva, deixar de acompanhar aqueles que ela realmente ama, que ela considera, mas ela deveria entender que isso não é um desrespeito, na verdade isso é algo que vai fazer com que ela amanhã ofereça uma retribuição, porque é dessa forma que ela pode alcançar resultados significativos e oferecer uma vida melhor para essas pessoas que estão aí à sua volta e fizeram o melhor que elas podiam para com relação a você. Bom, então, isso é um fato. Da mesma forma que aquelas pessoas que nascem com dinheiro, e não é o caso da maior parte das pessoas do Brasil, pelo contrário. Isso faz parte de um número muito pequeno de pessoas, de uma minoria da população. Mas essas pessoas que nascem com dinheiro, elas têm uma tendência porque elas recebem uma educação diferente. Elas vivem num ambiente a qual é natural ver pessoas, experimentar sensações, aonde exista mais recurso, mais dinheiro. E daí então ela tem mais oportunidades, porque ela pode frequentar bons colégios. Não significa que aquelas pessoas que não puderam também não vão conquistar. Mas estamos falando de facilidade. É muito mais fácil para aquelas pessoas que têm do que para as pessoas que não têm. E é claro que essas pessoas que têm também devem tomar cuidado, que a partir do momento que lá na frente elas começam a ter autonomia e agir de forma irresponsável para com relação ao dinheiro, elas podem acabar também ficando sem, né? E sair da condição que se tinha e ir para uma condição aonde se tenha menos privilégio e menos recurso também, menos dinheiro. Bom, então, quando você entende esses fatores dentro do contexto, você começa a entender que não existe um destino pronto para você. O que existe de fato é uma crença aonde isso acabou sendo construído em cima daquilo que você acredita ser verdade, sendo que se você tiver uma postura diferente com relação às suas experiências, você vai entender que você pode alcançar qualquer resultado, seja ele financeiro ou em qualquer área da sua vida. Perceba você que para que alguém se torne um atleta de alta performance numa determinada atividade física, essa pessoa precisa repetir muitos dos movimentos de treino de outros. A vida é isso, é uma repetição. Na verdade, é seguir um modelo, é entender o que é modelagem. E isso é muito bom. Vale a pena você se aprofundar nisso um pouco mais. Quando você começa a entender o que é modelagem, você começa a modelar exatamente aquilo que você gostaria de ser e ter. Num local que é super importante. Talvez seja o mais importante.
de tudo e de todos. E esse local está aí próximo dos seus olhos. É aí na sua cabeça onde qualquer tipo de transformação pode acontecer. Mas você não consegue alcançar os resultados que gostaria muitas vezes e acaba se sentindo frustrado, decepcionado, vem o desânimo, o cansaço, porque você não está disposto ou disposta a mudar a sua programação. Isso é quase que um egoísmo da sua parte. Você quer alcançar o que você deseja, mas você não quer abrir mão daquilo que realmente faz com que você não tenha o que você realmente quer, o que você realmente deseja. Então, perceba que muitas vezes as pessoas estão pedindo dinheiro e elas não pedem sabedoria para administrar esse dinheiro, e talvez isso seja dissolvido muito rápido, porque dinheiro nenhum dura para sempre. E o fato que vocês devem entender que o segredo não está em ganhar aí uma fortuna, receber uma fortuna, e sim em aprender a construir uma fortuna. Rico, na verdade, não é quem tem dinheiro. Rico, na verdade, é quem sabe multiplicar o dinheiro. Quem sabe jogar esse jogo. Brincar aí com esse brinquedo que passa de mãos em mãos, fazendo com que essa pessoa tenha uma consciência maior e se torne um ponto de captação. É isso que faz toda a diferença, e isso só pode acontecer a partir do momento que essa pessoa esteja realmente capacitada, que essa pessoa consiga entender que para um resultado magnífico você precisa ter ações e comportamentos extraordinários, e não há como ser extraordinário sem ter o conhecimento. Então, comece a tirar da sua cabeça tudo aquilo que você viu, ouviu a respeito do dinheiro. Entenda que é um facilitador, é uma ferramenta que pode te auxiliar em muito, em qualquer área da sua vida. E é muito importante porque o dinheiro está envolvido em qualquer área que envolva a sua vida. Se você quiser falar de saúde, para que você possa pagar aí consultas, exames, remédios, você precisa do dinheiro. Para se divertir, você precisa do dinheiro. Você precisa do dinheiro para se locomover, você precisa do dinheiro para ter mais conhecimento, você precisa do dinheiro para nascer, você precisa do dinheiro para morrer, para se alimentar, você precisa do dinheiro para ter um pouco de conforto, comodidade, você precisa do dinheiro a todo momento. Você precisa do dinheiro para ganhar mais dinheiro. E isso, na verdade, essa dependência do dinheiro vem de um sistema capitalista, onde tudo realmente está girando em torno do capital. Então pare de perder tempo e querer ir contra isso. Você não vai conseguir mudar essa realidade. É muito mais fácil você começar a entender as coisas de forma diferente, entender que o dinheiro realmente não traz felicidade, mas a pobreza também não, entender que você tem as mesmas capacidades que outras pessoas têm. O problema é que você não tem as informações que elas têm, e é por isso que elas estão ganhando mais. Também algumas pessoas acabam ganhando mais porque, além delas terem a informação, elas tiveram mais facilidade, mas isso não significa que você não pode alcançar ou superar. Tudo depende do caminho, do trajeto, e para que você tenha, na verdade, um bom caminho, um bom trajeto, é necessário que você comece algo quanto antes, porque só quem começa vai encontrar, só quem está realmente no trajeto pode fazer com que aquilo que ela busca, que ela procura, chegue até ela. Então não perca tempo. Comece a entender que quem está no caminho vai encontrar obstáculos, e esses obstáculos exigem muitas vezes desvios.
e esses desvios vão acabar realmente demonstrando que o propósito era exatamente esse, fazer com que você saísse um pouco da rota e encontrasse um outro caminho. Então, espero do fundo do meu coração que esse conteúdo também tenha te auxiliado, que esse canal te auxilie, e para isso é necessário que você realmente se inscreva, não perca essa oportunidade, deixe o seu comentário, que é muito importante, significativo, e também aperte esse joinha, que dessa forma você acaba deixando o algoritmo muito feliz e também mostrando aí para mim que esse trabalho realmente está sendo um trabalho que favorece aí você de alguma forma. Então é isso, compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui. É isso aí.